Bom, agora nós vamos para a aula 2. Vamos falar sobre as emissões, né, os tipos de energia que são emitidos dos elementos radioativos. E a gente vai começar já já. Bom, quando a gente fala de emissões radioativas, nós estamos falando de três formas de energia. Nós temos as partículas alfa, partícula beta e as ondas gama. Desse conteúdo, pessoal, ele é bem rápido, eu só quero que vocês lembrem o seguinte. Quando um elemento químico emite uma partícula alfa, o número de massa diminui em 4 unidades e o número atômico diminui em 2 unidades. Tudo bem? Então, um elemento radioativo, ele emite uma partícula alfa, então você subtrai 4 partículas do número de massa e 2 partículas do número atômico. Repara, o número de massa do urânio era 235 e se transformou no elemento químico tório, número de massa 231. O urânio tinha número atômico 92 e acabou se transformando no tório de número de massa, número atômico 90. Então, essa é a diferença de quando emite uma partícula alfa, tudo bem? Quando se emite uma partícula beta, acontece o seguinte: o número de massa, pelo fato de ser zero, o número de massa permanece o mesmo. Só que o número de partículas dos prótons aumenta em uma unidade. O número atômico era 55. Esse elemento químico emitiu uma partícula beta e essa partícula beta se transformou em um próton. Então aumentou uma unidade do número atômico. Agora, o número de massa permanece exatamente o mesmo, tá bom? Agora, quando o elemento químico emite ondas gama, o número de massa permanece exatamente o mesmo e o número atômico também permanece o mesmo, tudo bem? Então, a gente vai fazer logo um primeiro exemplo, que é o seguinte. Ó, calcule o número de partículas alfa. Vou aproveitar que já está aqui aberto. Ó. Calcule o número de partículas alfa e beta emitidas na transformação de urânio em chumbo. O número de massa do urânio é 235. Ele emite partículas se transformando em chumbo mais partículas alfa mais partículas betas. Tudo bem? Então, até aqui, o que aconteceu foi o urânio acabou emitindo partículas alfa e partículas beta, só que no exercício ele não fala exatamente o número de partículas alfa e beta que foram emitidas. Então, essa é a lógica do primeiro exercício para vocês tentarem calcular quantas partículas que foram emitidas, tudo bem? Então, o número de massa do urânio é 235. O número de massa do urânio é 235 e número atômico 92. O número de massa do chumbo 207 e número atômico 82. Vocês podem fazer tudo por aqui mesmo, ó. Primeiro de tudo, vamos tentar descobrir o número de partículas alfa. Ó, número de partículas alfa é igual número de massa do urânio menos número de massa do novo elemento químico que foi formado, 207. Tudo isso dividido por 4. 235 menos 207 é igual a 28, dividido por 4, que é igual a 7. Então, foram emitidas 7 partículas alfa. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir o número de partículas beta. Tem duas maneiras de descobrir. Você pode
pode fazer assim, ó, para facilitar a vida de vocês. Vocês podem pegar, ó, de um lado eu tenho número atômico 92. Do outro, você tem que juntar todos os números que representam o número atômico para fazer um comparativo, tudo bem? Eu tenho 82, que é o número atômico do chumbo. 7 vezes 2 é igual a 14. 82 mais 14 é igual a 96. Então, basta vocês compararem isso ao seguinte, ó. Número atômico do novo elemento químico. No caso, aliás, o número atômico de um lado ficou 96 e do outro 92. A diferença de 96 para 92 é igual a 4 partículas beta. E faz muito sentido, porque se o número de partículas beta aumenta o número atômico, observe que de 92 aumentou 4 partículas beta. Tudo bem? Então o número de partículas beta aqui ficou igual a 4, tá bom? Bom, nessa primeira parte é só isso mesmo, e